Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Fala, minha galera, tranquilidade, beleza? Eu aqui, Fernando Dragão Gaiato, na área para essa edição especial do podcast Bancada Azulina, falando de eleições no Confiança. A gente vai começar aqui 2 programas especiais sobre eleições, dessa vez para você que quer conhecer os candidatos à presidência do Confiança e suas propostas. Fique aí que o programa é exatamente esse. E você vai conferir e poder comparar as propostas de cada um deles para poder decidir o seu voto. Pois é, então você que já chegou até aqui, aguarde. Depois dessa apresentação inicial a gente vai botar os vídeos dos candidatos. Mas antes vou colocar aqui a galera que chega junto com a gente, que faz esse podcast acontecer também. A Blue Pixel Design, empresa de comunicação visual, de brindes personalizados, artes personalizadas, vários produtos personalizados com a sua marca. Blue Pixel Design no Instagram, você pode verificar lá. Com certeza tem alguma coisa que você precisa, inclusive as canecas aqui do podcast, são eles que fazem. Também a Bring Burger, melhor hamburgueria da cidade, na Urquiza Leal, ali no Grageru. Você pode ir presencialmente comprar o seu lanche e também lanchar por lá, como também pelo delivery através dos aplicativos de comida também. A Bring Burger fornece os nossos lanches aqui no podcast e eu posso garantir, é bom pra caramba. Também falar das nossas apoiadoras, Shopping do Dragão, que fica ali na Avenida Pedro Calazans, ele ali no Getúlio Vargas, pertinho do centro, com certeza você conhece. Loja oficial do Confiança com uma variedade de produtos e agora nesse final de ano também com promoções desse enxoval que está indo embora, viu? Já no ano que vem começa um novo fardamento e aproveite agora nesse fim de ano para poder comprar o que você ainda não adquiriu, que está com preço massa. Da mesma forma, a loja Nação Proletária, só que aqui na 13 de julho, você também vai poder adquirir diversos produtos, não só camisa, né, como vários outros produtos do Confiança. Você encontra por lá na Nação Proletária, que fica aqui na 13 de julho, na Avenida Capitão Benedito Teófilo Otoni. Se eu não me engano, é isso mesmo. Estou quase decorando o nome de todo mundo. Essas 2 lojas que chegam junto com a gente e que chegam junto com você, torcedor do Confiança, que te socorre na hora que você precisa de um produto exclusivo. Pois é, mas chega de enrolação, chega de conversa. Agora a gente vai falar, sim, do nosso programa e da dinâmica de como vai acontecer. Então vamos lá, vamos explicar a nossa dinâmica. Todos os candidatos à presidência do Confiança receberam convite para participar desse programa no mesmo dia, no dia 26 de setembro, no período da manhã, e todos aceitaram participar. Cada candidato foi convidado a mandar vídeos de até 3 minutos falando sobre 4 temas sugeridos. São eles: futebol profissional, futebol de base, dívidas trabalhistas e sócio-torcedor. São os 4 temas sugeridos, mas também 2 vídeos foram pedidos, com um vídeo de apresentação inicial e um vídeo de encerramento com o tema livre. O prazo limite para envio dos vídeos foi no dia 12 de outubro e depois estendido para o dia 13, ou seja, totalizando 18 dias desde o convite. Por incrível que pareça, os caras deixaram para mandar em cima da hora. Pois é, correria. A ordem de exibição dos vídeos foi definida conforme a ordem de envio desses vídeos pelos candidatos. E a ordem ficou: primeiro, Célio França; segundo, Pedro Dantas; e em terceiro, João Marcelo. E agora sim você vai poder ficar com o vídeo, assistir e comparar as propostas de cada candidato um após o outro sobre os mesmos temas. Mas antes de você ir para o vídeo, calma aí, que você pode deixar uma curtida aqui. Até então, deixar seu comentário, sua opinião sobre a política do Confiança e também compartilhar para os seus amigos. Lembrando que o podcast Bancada Azulina está aqui no YouTube, no canal do Dragão Gaiato, mas também em várias plataformas de áudio aí que você pode encontrar: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, várias plataformas de áudio você pode encontrar para poder ouvir. Agora acabou mesmo, vamos lá, vamos começar esse programa de uma vez. Tá aí os candidatos começando com sua apresentação inicial. Um abraço, azulinos e azulinas. Aqui quem fala é Célio França, pré-candidato a presidente do Confiança. A minha história no Confiança, ela vem desde quando eu nasci, praticamente. Pois meu pai, o saudoso Aristótelino Cruz, foi um dos fundadores desse clube que nós tanto amamos. E eu comecei desde pequenininho a acompanhar os jogos de Confiança, treino, já viajava com Confiança também, com os jogadores.
e depois me tornei conselheiro do clube e tive a honra de dirigir esse clube e levar esse clube ao tricampeonato estadual invicto, depois que nós passamos por um período de 10 anos sem ter conquistado um título sergipano. Foram 10 anos tendo uma suprema hegemonia do Clube Esportivo Sergipe, que chegou a ser hexacampeão, e graças a Deus e graças à equipe que nós montamos e a nossa monumental torcida, nós conquistamos o campeonato de 2000, o campeonato de 2001 e o campeonato de 2002, de forma invicta, não perdemos sequer um único jogo. Também fizemos a melhor campanha de um time sergipano a nível de Brasil. Eu, como presidente, no ano de 2002, levei o Confiança às oitavas de final da Copa do Brasil. E tivemos, durante o período que estávamos na competição, o artilheiro também do Brasil, o atleta Edil Highlander. Boa noite, galera azulina. Boa noite, Fernando, Dragão Gaiato. Bem, aqui estamos, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pedro Dantas, atual presidente do Confiança, um torcedor de arquibancada, que torci minha vida toda pelo Confiança. Desde os 5 anos eu frequento o Sabino, frequento a Arena Batistão. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Tiradentes. Tenho uma empresa de investimentos, invisto em novos talentos, tanto na música como no esporte e na Bolsa de Valores brasileira. Sempre tive o sonho de ser presidente do Confiança. Quem me conhece mais próximo sabe disso. Quero deixar minha contribuição no Confiança, no time que eu amo, no time que eu sou apaixonado e que vou torcer até o resto de minha vida, e que passo esse amor para meus filhos, para minha família, a esse clube. Então, eu cheguei aqui na presidência e estamos aí, tentando fazer o melhor para levar Confiança de volta às glórias. Bom dia a toda a torcida proletária, aqui quem fala é o torcedor João Marcelo. Quero desejar muitas felicidades a toda a bancada azulina, a todos vocês que fazem esse programa de muita informação e de muita importância para o nosso clube. Um abraço aos apresentadores, meu amigo Fernando e o meu amigo Mike Gabriel. Estou sabendo que a bancada agora está completa nesse período eleitoral. Um abraço a todos vocês que fazem esse programa, que, como eu disse, é extremamente importante para as informações da Associação Esportiva Confiança. Eu tenho entendido que vocês têm compromisso com a verdade e compromisso com a transparência, que é uma pauta que deve ser discutida nessas entrevistas e nessas participações, e é uma pauta que faz parte do nosso programa de gestão. Então, como vocês sabem, como eu falei, né, eu sou João Marcelo, torcedor, aquele que está sempre nas arquibancadas, que faz parte dessa família azulina que todos nós conhecemos. Nós somos verdadeiros amigos, amigos construídos nessas arquibancadas. Eu quero dizer que é um momento extremamente especial, porque eu estou, a partir desse programa, me apresentando para todos que já me conhecem. Essa torcida do Confiança, que é uma torcida gigante, essa marca que é uma marca que precisa ser bem representada, uma marca que cresce cada vez mais, e nós precisamos ter esse compromisso com o torcedor azulino e esse compromisso com vocês. Então, é um prazer estar participando, é um prazer mostrar aqui as nossas propostas, o nosso plano de gestão, para que a torcida azulina nos conheça melhor também nessas questões administrativas e possa comparar o que é a gente, o que será a nossa gestão, o que a gente propõe para a Associação Esportiva Confiança, em detrimento de todos aqueles que concorrem com a gente. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Aqui estamos nós, aqui vamos conversar com todos esses temas que serão discutidos. Para mim, João Marcelo, será um prazer. Aqui, como eu disse, fala o torcedor João Marcelo. Beleza, estamos de volta, agora sim, tendo conhecido os candidatos à presidência do Confiança. Vamos ver o que eles têm a falar sobre futebol profissional. Torcedores do Confiança, nós enxergamos que o momento que o clube está passando é um momento de abstinência de títulos, haja vista que há 2 anos nós não conquistamos o Campeonato Sergipano. E quando nós estávamos numa condição financeira bem aquém do nosso principal rival, o Sergipe, e nós conseguimos perdermos 2 campeonatos, inclusive no indo à final de um deles,
que foi muito lamentável. E eu acredito e creio que para sairmos dessa situação agora, o nosso futebol profissional, nós temos que montar uma equipe, em sua maioria com jogadores cascudos, jogadores que cheguem aqui e peguem a camisa, lateral direito, me dê a camisa número 2, eu vou ser titular, pronto e acabou. Nós não podemos estar arriscando em jogadores que nós não temos histórico, que nós não temos currículo, porque só nos resta uma opção no Campeonato Sergipano e como também na pré-copa do Nordeste, vencer ou vencer. Você tem uma ideia da importância da pré-copa do Nordeste, essa partida vale mais de 1,5 milhão, porque só 1,5 milhão é a cota, fora a bilheteria dos jogos, se a gente, caso obtenha sucesso e passe para a fase de grupos. Então é uma quantia que será de fundamental importância para lá na frente a gente galgar passos maiores. E da mesma forma o Campeonato Sergipano, porque a gente sendo campeão sergipano, a gente já tem acesso à Copa do Brasil de 2023 e também o Campeonato do Nordeste. Aí seriam mais de 3 milhões. Então são competições importantíssimas e que nós não podemos, em momento algum, arriscarmos em trazer jogadores que não têm currículo, jogadores que nós não conhecemos, jogadores que muitas vezes servem de barriga de aluguel, utilizam o Confiança, empresários trazem jogadores desconhecidos, jogadores como nós vimos até agora na Série C, que veio disputar a primeira partida como profissional vestindo a camisa do Confiança. Confiança é um time vitorioso, Confiança é um time vencedor, é um time que não pode se dar o direito de permitir que esse tipo de artifício funcione no Confiança. Nós temos que trazer, sim, jogadores experimentados, jogadores testados e aprovados. Vamos lá, sobre o elenco profissional. Planejando 2023, mesmo antes da eleição, eu não posso deixar o clube parado. Então, eu, como sou o atual presidente, eu já estou planejando 2023. E se eu permanecer no clube, vou dar sequência a esse meu projeto. Meu projeto é já montar um time forte, que se apresenta agora, dia 1º de dezembro, que dia 5 de dezembro começa os treinamentos, 1º de dezembro vai começar os exames médicos, apresentação de todo o elenco, porque no dia 5 de janeiro já tem uma pré-copa do Nordeste para jogar. Então, vamos vir com um elenco um pouco reduzido para vir numa qualidade muito maior. Então, estamos imaginando um elenco aí só com 25 atletas. Agora um elenco já forte desde o começo do ano para tentar trazer esse tão sonhado acesso à Série B de volta. Então esse elenco já desde o começo do ano tem que vir forte. Então já a meta da gente é ser campeão estadual, que o Confiança não pode se dar o luxo de passar 2 anos sem ganhar um título estadual. Então temos que voltar ao título estadual, que esse título nos dá em 2024 calendário e que nos dá uma alegria à nossa torcida, que é ser campeão sergipano. Então a montagem desse elenco está visando isso. Desse atual elenco, o professor pediu a renovação de 11 atletas. Estamos já tentando fechar esses 11 atletas. Renovamos com o professor Vinícius Eutrópio até o final de 2023. Então, o Pedro Dantas renovou por amor ao Confiança, porque ele foi um excelente professor no Confiança, fez um bom trabalho, então merece um projeto mais longo, que é esse projeto também que o Pedro Dantas está tentando, um projeto mais longo no Confiança. Então, renovamos com o professor Vinícius e junto com o professor, junto com toda a diretoria, estamos tentando formar o elenco. Não vamos formar 100% do elenco por respeito às eleições, mas vamos formar já uma base, porque não podemos ficar parados e ficar perdendo jogadores aí no mercado. Então, vamos formar uma base, não será 100% do elenco, mas já uma base forte, que almeja, desde o começo do ano, o título estadual e a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, já vamos chegar na Série C embalados. Então, esse nosso projeto sobre o elenco profissional é montar um elenco profissional já desde o começo do ano, com força, para chegar na Série C já bem entrosado, um elenco bem forte. Bom, inicialmente eu gostaria
de falar sobre o futebol profissional na Associação Esportiva Confiança. É o tema de que todos os torcedores esperam que seja discutido com muito pé no chão, com muita força de vontade. O futebol é o que move a nossa paixão, é extremamente importante para que o torcedor de Confiança tenha essas alegrias que tem faltado, pelo menos nesses últimos anos. A Confiança tem se tornado uma marca forte, como eu falei, a Confiança tem se tornado um time grande, como eu falei, mas o futebol ele precisa ter uma atenção especial. Por conta disso, a gente sabe que precisa montar equipes competitivas, equipes que possam disputar os campeonatos em condições de vencer esses campeonatos e de alcançar os seus objetivos. Por conta disso, nós já temos uma ciência, uma noção de todos os investimentos que podem ser feitos, de todo o orçamento que tem à nossa disposição. É claro que a gente precisa estudar o clube, estudar a forma de gerir o futebol, para que a gente comece a dar os passos à medida que a gente possa dar esses passos. Por conta disso, nós tivemos uma preocupação inicial de contratar um profissional de futebol, um gerente de futebol capacitado, que já foi inclusive escolhido diversas vezes, o melhor do Nordeste. Nós já entramos em contato com ele, é um amigo pessoal, é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande com esse desenvolvimento do Confiança, tanto é que nós temos feito com ele uma parceria de um curto e longo prazo, para que o Confiança comece a dar os resultados no período em que a torcida espera. E por conta disso, além do meu plano de gestão, eu estabeleci junto com ele um plano inseparado do futebol, né? E o futebol ele será prioridade por conta justamente disso. A gente vai manter as questões administrativas separadas do futebol. Lógico que existe um momento em que elas precisam se vincular, mas o futebol é uma coisa que a torcida espera, porque move, como eu falei, essa paixão, e a gente precisa dar um resultado imediato. Por conta disso, a gente criou esse plano de gestão em separado, um plano mais ligado ao futebol, e nesse plano ligado ao futebol a gente envolve todas as questões. A questão de arrecadação de receita, como é que o futebol profissional do Confiança vai se movimentar a partir dessa chegada de receitas, com responsabilidade fiscal. É claro que o Confiança precisa de contratações, a gente passa nessas contratações por uma transparência maior, na criação de um site onde estejam divulgadas essas informações, onde os contratos dos jogadores estejam divulgados, para que a torcida saiba como a gente está gerindo o futebol. E claro, as contratações sendo as contratações dentro da nossa realidade, mas com a equipe competitiva, uma equipe profissional forte, para que o Confiança consiga esses resultados. Um envolvimento maior das pessoas que fazem o clube, de todos os funcionários, para que aquele jogador que chegue, ele se sinta à vontade, no sentido de discutir todas as questões com cada um daqueles profissionais. As equipes precisam estar formadas, a equipe jurídica, a equipe de psicologia, a equipe de médicos e de profissionais da medicina, através de fisioterapeutas também. Nós temos uma responsabilidade com o futebol inseparado, como eu falei, para tratar o futebol da melhor maneira possível. O mais importante é que os investimentos eles cheguem e que a gente tenha essa responsabilidade financeira, para que a gente crie as equipes com muita força. Esse plano de gestão será apresentado em breve para todo torcedor da Associação Esportiva Confiança, junto com esse plano de futebol que foi criado por esse profissional que já conversou com a gente e que tem também a responsabilidade de fazer o Confiança um clube mais forte. É isso, galera. Vocês ouviram agora futebol profissional. Quero saber o que é que você achou. Deixa aqui no comentário, porque agora, nesse momento, você vai ouvir os 3 candidatos falando sobre categorias de base. Torcedor do Confiança, em relação às nossas categorias de base, a gente vê da seguinte forma. Infelizmente, o Confiança hoje vive um momento que a nossa base ela não existe. E a gente pode até explicar por quê. Porque, infelizmente, o nosso presidente atual, ele é empresário de futebol, e ele prefere, ao invés de a gente fazer o jogador dentro da nossa casa, ele prefere trazer jogadores de outros estados, jogadores que nós não conhecemos e que vêm aqui e jogam, se der certo, vende, o clube fica sem nenhuma receita, e jogadores que não criam identidade com o clube, porque se o jogador é formado na nossa base, é criado no Sabino Ribeiro, ele vai criar, obviamente, um amor, uma satisfação, investir a camisa do Confiança bem maior do que outros atletas que vêm apenas para
usar a camisa do Confiança para se promover. Então, o que nós pensamos é uma mudança no estatuto do clube. Essa mudança no estatuto do clube vai definir o seguinte, que 20% de toda a receita do sócio torcedor, que lá na frente eu irei comentar que essa receita irá aumentar de forma considerável, então 20% será destinado para as divisões de base. E esses 20%, na qualidade de presidente, eu apenas irei administrar os 80% restantes, pois será formada uma comissão com 2 sócios torcedores, com um representante do conselho de administração e um dirigente do clube. Essas 4 pessoas que formarão essa comissão ficarão responsáveis em administrar os 20% nos gastos e na manutenção das divisões de base. Então será repassado 80% e esses 80% será para o profissional, mas 20% já ficará lá à disposição para ser investido nas divisões de base, porque não se faz base forte sem investimento. Então nós temos que, com esses 20%, criarmos por 3 polos, 3 núcleos de caça-talentos, para a gente buscar peneirar jogadores no estado. Seria um em Cristinápolis, onde nós temos a divisa de Sergipe com a Bahia, outro núcleo seria em Canidé do São Francisco e outro em Propiá, que 2 meses, 1 ano, ficaríamos em determinado local, Canidé, mais 2 meses ficaríamos em Cristinápolis, mais 2 meses ficaríamos em Propiá. E a gente caçando esses talentos, a gente traria para o Sabino Ribeiro. Categorias de base. A categoria de base do Confiança, desde quando assumimos, estava meio um pouco esquecida. Jogando competições só por jogar, colocamos a equipe agora do Sub-15 e o Sub-17 para atuar no Campeonato Sergipano. Estamos fazendo planejamento para os próximos 3 anos em fortalecer essa categoria de base, incluindo o futebol de salão infantil, porque as crianças primeiro jogam futsal, então vamos pegar aquelas crianças de escolinhas de futsal, a gente vai fazer a escolinha do futsal do Confiança, para já pegar garotos de 6 a 8 anos. Vamos fortalecer nossa escolinha, que tem lá todo sábado, que são com esses garotos. E próximo ano, vamos entrar, além do futsal, com as categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20, treinando normalmente o ano todo. Então, vamos fortalecer essa base, porque essa base tem que render frutos para o profissional. A meta da gente é que 3 a 4 atletas todo ano subam para jogar no profissional, atletas vindo da base do Confiança. E outros que se destaquem mais e vão para outros clubes maiores, clubes da Série A, que tenham uma camisa mais forte, que possa render lucros ao clube. Que eu acho que a base é que vai sustentar o clube futuramente. Então, uma base bem feita pode render bons frutos para o clube futuramente. Além do futebol, que você sobe um garoto desse, ele pode servir ao profissional, ele pode servir com dinheiro. Você pode vender, fazer parcerias, trocar o jogador da base por atleta que já venha para o profissional. Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para a base. E começar a olhar lá de baixo. Nesse futsal de 8 a 10, de 10 a 12 anos, no Sub-15, no Sub-17, porque as crianças cada vez estão saindo mais cedo do estado. Então, temos que começar a aprender ele no Confiança para poder render lucros para Confiança futuro. Ver como é que está o cadastro do clube formador na CBF, para poder regularizar o Confiança como clube formador. Então, esse é o nosso projeto para os próximos 3 anos nas categorias de base do Confiança. É revelar jogadores que ajudem o profissional e revelar jogadores que tragam renda para o clube. E não há como a gente falar do futebol na Associação Esportiva Confiança sem valorizar as categorias de base. Meus amigos, categoria de base, torcida azulina, categoria de base, é fonte de renda para o nosso clube.
a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com esses meninos que serão o futuro do nosso clube. O futuro, inclusive, financeiro. A gente precisa aqui mencionar um fato, de certa forma, desagradável. No último ano, a Associação Esportiva Confiança, embora tenha conseguido o resultado que a torcida desejava em campo e permanência na Série C, deixou muito a desejar nos resultados das categorias de base. A categoria de base do Confiança praticamente deixou de existir. E a gente está acostumado com a categoria de base do Confiança forte, fortalecida, enfrentando clubes como Santos e Grêmio na Copa São Paulo de Juniores e mostrando um futebol de boa qualidade, permitindo que a gente pegue esses garotos e possa vender eles. Mas o objetivo não é só vender, é ter responsabilidade com esses garotos também. Como falei no vídeo anterior, a Associação Esportiva Confiança tem que ter equipes formadas, equipes profissionais formadas, equipe jurídica, equipe de médico, equipe de psicólogos, e todas essas equipes da equipe profissional precisam estar ligadas também à equipe de base, às categorias de base, para que esses atletas da Associação Esportiva Confiança estejam representados por nossas equipes, mas que o clube também tenha, além da responsabilidade para com esses atletas, para com esses jogadores, tenha também a sua representação seja também representado, para que maiores problemas para o nosso clube não aconteçam. Então os jogadores podem ficar tranquilos que estarão representados por uma equipe, por exemplo, jurídica, que cuide de todos os assuntos jurídicos dele, mas que seja também ligado à Associação Esportiva Confiança, para que os interesses da Associação Esportiva Confiança sejam preservados junto, claro, com os interesses desse atleta. É lógico que nós temos um conselho administrativo forte, um conselho administrativo que participa, e um percentual do que o conselho administrativo investe na Associação Esportiva Confiança deve ser destinado para as categorias de base. E lógico, nós faremos investimentos por conta própria, com recurso do Confiança, de um Confiança que vai atrair investidores, de um Confiança que vai trazer recursos para que a categoria de base seja valorizada nesse sentido. Material de jogo, material de treino para a categoria de base precisa ser independente. A gente cansou de ver o clube, a Associação Esportiva Confiança, em seus jogadores profissionais jogando com material e os jogadores da categoria de base tendo que jogar com um material inferior, um material do ano ultrapassado. A gente tem essa responsabilidade de manter a categoria de base interessada, e se vamos manter a categoria de base interessada, nós sabemos que vamos dar uma prioridade, uma questão de igualdade entre os jogadores profissionais e os jogadores da categoria de base, porque, como eu falei, meus amigos, é fonte de renda, é dinheiro para os nossos cofres, e o Confiança vai acompanhar o jogador desde a categoria de base até o futuro, para que esse jogador seja representado, como eu falei, com equipe de psicólogos, com equipe de médicos que trabalham já no profissional e que vão ter essa responsabilidade com os jogadores da categoria de base também. Sobre categoria de base, está encerrado. Quero também saber a sua opinião, comente aqui, porque agora a gente vai saber sobre um outro tema mais complicado um pouquinho, que são as dívidas trabalhistas do Confiança. Vamos lá, as opiniões dos candidatos. O nosso clube chegou ao fundo do poço. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos mais de 150 ações trabalhistas contra o clube. E mais algumas que com certeza virão, eu não tenho a menor dúvida. E para que vocês tenham ideia, essas ações trabalhistas somadas, elas já ultrapassam a soma milionária de mais de 12 milhões de reais. Então chegou a hora de parar de brincar com futebol, chegou a hora de se organizar no clube como uma empresa deve funcionar, porque na realidade o Confiança é uma grande empresa, porque eu digo sempre, nós temos uma população no estado de Sergipe de mais de 2 milhões de pessoas. Então, no mínimo, nós temos 500 mil torcedores ou admiradores ou simpatizantes do Confiança. Então, qual é o produto? Vou dar um exemplo de gêneros alimentícios que tem essa quantidade de consumidores dentro do estado de Sergipe. Nenhum. Então, isso a gente deve a termos a maior torcida do estado. Então, um clube desse tamanho, ele não pode ser gerido de uma outra forma que não seja a forma empresarial. Então, nós temos que começar a partir de agora, pagarmos os encargos sociais, os encargos trabalhistas dos atletas e dos funcionários
como manda a lei. E a gente fazendo isso, obviamente, nós não teremos novas ações trabalhistas. Elas vão parar nas que estão. As que estão, o montante é muito grande. E o que tem que ser feito, torcedor? Tem que se buscar os advogados que têm a procuração desses atletas para se renegociar, contando, abrindo a verdade, sendo franco, sendo honesto, dizendo que o Confiança não tem condições de pagar da forma que foi estabelecida, porque senão a Confiança vai fechar. E fechando é pior que ninguém recebe. Então, existe renegociações, e fazer renegociações, poucos são os advogados. São muitas ações trabalhistas, mas na mão de poucos advogados. Então, se procurar esses advogados, esclarecer a situação do clube, fazer um planejamento que possa ser honrado e mensalmente ir pagando valores dentro das condições do clube e ir amortizando até que a gente possa chegar a zerar esse passivo que é muito grande. Dívidas trabalhistas. O Confiança passa pela pior dívida trabalhista de sua história, nesses seus 86 anos. São 149 processos, superando a marca de 5,5 milhões. Então, são 5 milhões e 500 mil reais de dívidas trabalhistas. Fora que temos dívidas de impostos federais, estaduais e municipais, dívida com o Ministério Público sobre a liberação do Corpo de Bombeiros, que não foi correta. Então, a Confiança está hoje com uma dívida gigantesca. Como solucionar isso? Estamos tentando solucionar ainda nessa gestão, mas se não, é o projeto que tem que ser incluído para todos. Todo mundo tem que estar ciente que tem que resolver essa dívida trabalhista do Confiança, senão a Confiança vai ficar inviável. Como é que resolvemos essa dívida trabalhista? Negociando com a Justiça do Trabalho para pagar essa dívida trabalhista parceladamente e colocando uma parte de tudo que se rende no Confiança destinada a essa causa trabalhista, sem falhar. Todo mês, o que o Confiança arrecadar tem que deixar uma parte para pagar essas causas trabalhistas, além da Time Mania, que já pode ser usada para esse fim. Então, qual é o projeto? É que nesses próximos 3 anos conseguimos zerar essa causa trabalhista nesses 3 anos, porque senão o Confiança vai ficar numa situação muito difícil. Então, já estamos junto à Justiça do Trabalho, negociando parcelamento, negociando um ato trabalhista, já apresentamos números, já apresentamos valores que tem lá da Time Mania. A Time Mania nunca foi mexida, o valor está todo lá na Caixa Econômica. Já solicitamos à Caixa Econômica que passasse esse valor para a Justiça do Trabalho. Então, estamos já trabalhando nesse sentido, porque trabalhar nesse sentido de trabalhista, você está trabalhando por Confiança. Estou trabalhando para Pedro Dantas, estou trabalhando por Confiança. Então não importa se vai ser Pedro Dantas dia 1º de novembro ou não. O importante é o Confiança. Então temos que resolver essa causa trabalhista. Então estamos indo para cima com isso. Nosso corpo jurídico está dia e noite tentando fechar esse acordo. Então nosso passo é que nos próximos 3 anos vamos zerar essas causas trabalhistas, não deixando novas causas chegar. Então vamos trabalhar nesse sentido. Bom, foi sugerido a nós, nesse outro vídeo, que a gente falasse somente das questões trabalhistas, das dívidas trabalhistas. Mas é preciso envolver toda a dívida, todas as questões que precisam ser discutidas a partir do momento em que a gente entre na Associação Esportiva Confiança. Como dívidas com fornecedores, dívidas com diversas questões de patrocínio, inclusive, onde o Confiança deixou de cumprir com alguns profissionais, mas também com alguns fornecedores, como eu falei. É importante que a gente junte toda essa dívida, faça um levantamento e um estudo, e nós já estamos fazendo isso, para que o Confiança tenha uma gestão de responsabilidade financeira. Como eu falei no primeiro vídeo, é preciso ter também uma responsabilidade fiscal. Por conta disso, nós vamos contratar um escritório de contabilidade
para que esse escritório de contabilidade, que inclusive já me acompanhou em outras situações de experiência que eu tive na vida pública, como vocês sabem, eu tenho essa experiência na vida pública e é algo que a gente precisa comparar também com os nossos adversários aqui. A Associação Esportiva Confiança é um clube forte, grande, de marca forte, como eu falei, que precisa dessa responsabilidade e dessa experiência. Então a gente traz para o Confiança essa experiência e traz esse escritório de contabilidade para que a gente tenha essa responsabilidade fiscal. Com tudo isso estudado, com tudo isso juntado, a gente vai propor acordos gerais, de conotação geral, para que a gente tenha um sentimento de que pode pagar essa dívida, para que a gente tenha certeza de que pode dívida, para que a gente comece a parcelar essas dívidas e para que a gente tenha de volta o principal, as certidões, porque com as certidões, o dinheiro, ao invés de entrar por fora, meus amigos, vai entrar por dentro. Confiança vai ser um clube limpo. E eu, guardadas as devidas proporções, já tive essa experiência. Quando assumi a prefeitura em Nossa Senhora das Dores, a prefeitura não tinha certidão negativa. E aí o que foi que a gente fez? A gente fez o acordo para que a gente parcelasse aquelas dívidas. Lógico que a gente tinha a responsabilidade de cumprir com aquelas dívidas, cumprir com aquelas parcelas. As certidões foram liberadas e a gente começou a ter um município limpo, como a gente quer, o Confiança limpo também. Confiança com capacidade de trazer recursos, de trazer empresas fortes, grandes, que tragam esse dinheiro por dentro, porque aí também é transparência. A gente vai demonstrar também ao torcedor que esse dinheiro está entrando por dentro, quanto está entrando, em que está sendo investido, e aí essas dívidas trabalhistas que fazem parte desse todo, como eu falei, elas serão administradas da maneira como deve ser administrada. Também já falei aqui das equipes que serão montadas, e uma equipe que eu não deixo mão de montar, forte e bem preparada, é uma equipe de assessores jurídicos, como todos vocês sabem, é de conhecimento de vocês. Eu sou formado na área de Direito e tive toda a minha participação de vida ligada às questões jurídicas nessa área. Eu sei como as coisas devem ser conduzidas, eu sei como esses acordos devem ser feitos, tanto na experiência administrativa como nessa experiência jurídica que eu tive de vida, e a partir daí o Confiança vai ser um clube limpo, um clube que vai ter responsabilidade com as suas despesas, com as receitas, com angariar recursos para fazer um clube mais forte e um clube de receita forte também, para que a gente tenha aí um futebol funcionando, as questões administrativas funcionando e o Confiança rodando como deve rodar. E agora sim, dívidas são muitas, meu Deus, Ave Maria, complicado demais. Como é que a Confiança vai sair dessa? Tomara que seja nesses 3 anos agora dessa gestão que assuma. Mas a gente tem agora, para encerrar, o último tema sugerido foi o projeto para sócios torcedor. Então vamos lá com os candidatos falando sobre esse tema. Em relação ao sócio torcedor, nós analisamos da seguinte forma. Hoje nós temos um departamento de marketing muito mal trabalhado em relação ao sócio torcedor. Para que vocês tenham uma ideia, nós paramos de jogarmos em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quer dizer, o sócio torcedor vai ficar 6 meses praticamente sem assistir uma partida do clube e com a obrigação de pagar a sua mensalidade. E não tem nenhuma contrapartida. Então nós temos que fazermos do sócio torcedor um clube de vantagens, para que o nosso torcedor se sinta estimulado e a gente possa ter um número de sócios torcedores coerente com o tamanho da nossa torcida. Hoje nós temos menos de 1.000 sócios torcedores pagantes. Isso é uma vergonha. Quando eu fui presidente, há 20 anos atrás, nós tínhamos 4.000 pagantes. E a Confiança cresceu estupidamente a sua torcida. E hoje nós temos menos de 1.000 pagantes. Então, o que é que a gente pensa em fazer e já fizemos na nossa gestão? Por exemplo, no Campeonato Sergipano, nós vamos ter partidas que não tem grandes atrativos. Vou dar um exemplo, com todo respeito aos nossos co-irmãos, mas a gente pega um Maruinense, pega um América de Propriar, uma equipe dessa expressão, não é um atrativo para que o torcedor saia de sua casa, tendo às vezes esse jogo transmitido pela televisão, para ir até o Batistão e assistir a essa partida. E nós fizemos na nossa época o que nós chamamos de foot show.
nós trouxemos El Chan na época, e partidas desse porte, partidas que com pouco atrativo, a gente sempre tinha, após os jogos, um show. E aí a gente conseguia esse público que não passaria de 1.000 pessoas, passava 10.000 pagantes. E obviamente que nós tínhamos ainda a vantagem, essas 9.000 pessoas que vinham, que não viriam ao estádio, são 9.000 pessoas que não têm o hábito, o amor pelo futebol, e a partir dali, a partir de indo assistir os jogos, essas pessoas iam criando simpatia pelo clube, pelo amor pelo futebol, e se tornavam sócios torcedores. Então, o sócio torcedor, ele tem que ter um clube de vantagem, onde ele vai pagar um valor e ele vai saber que o retorno que ele vai ter vai ser maior do que o que ele está pagando. Sócio torcedor. Esse é bom de falar, hein? Primeiro quero aqui já mandar um abraço para toda a torcida azulina. Esse que é o maior patrimônio do Confiança. Então, essa nação que abraça o clube quando o clube precisa. Esse final de semana deu mais uma demonstração disso. Tivemos a estreia do Sub-15 e Sub-17 no Campeonato Sergipano, com quase 500 torcedores no Sabino Ribeiro. Parecia jogo de profissional. Então, para você ver o amor que essa torcida tem por esse clube. E vamos modificar bem o sócio. Vamos retomar o sócio que é de torcida, como a Trovão, como a Jovem. Eles vão ter um plano específico, o cara ser associado da Trovão, ser associado da Jovem, ser associado do clube. Vamos ter um diferencial para as mulheres, para trazer de volta as mulheres para o estádio. E para trazer as crianças, com o diferencial do pai fazer o sócio para ele e para seu dependente, seu filho. E vamos voltar a ter outros benefícios, não só de entrar no estádio, como o benefício de desconto nas lojas, como o benefício de sorteios mensais, como o benefício de alguns parceiros que vão ser anunciados futuramente. Então, não vamos visualizar o sócio só em pagar e ter como entrar no estádio, e sim em dele ajudar o clube e ter o seu clube para seu lazer. Vamos ter um treino específico só para os sócios entrarem no clube, ver os jogadores. O Sabino tem que estar de portas abertas para esses sócios. Então, é um projeto bem bacana. Vamos reformular bem o sócio torcedor. E com isso, começaremos a temporada 2023 um pouco mais forte. Porque eu sei que essa torcida apoia quando renovamos isso. Então, vamos fazer um novo sócio torcedor. Quem já é sócio torcedor vai continuar com o seu direito. Se estiver pagando em dia, vai continuar com o seu plano. Só que vai ter direito também aos benefícios que vão ser lançados. Aos novos sócios e os que já estão, todos terão direito aos mesmos benefícios. Então, essa reformulação, estamos trabalhando nos bastidores para anunciar até o final do ano. Vamos falar agora sobre o sócio-torcedor da Associação Esportiva Confiança. Eu tenho propriedade para falar dessas questões, até porque eu sou sócio-torcedor da Associação Esportiva Confiança há muitos anos. Então, a gente sabe as dificuldades que o sócio enfrenta, quais os avanços que a gente tem que dar e, lógico, com a experiência administrativa que nós temos, a gente vai conduzir isso da melhor forma. Sócio-torcedor da Associação Esportiva Confiança é, de todas as fontes de renda, de todas as fontes de renda que eu falei, a principal. O torcedor precisa ser fonte de renda também. E, para isso, o torcedor precisa primeiro ser ouvido. Uma questão importante que deve ser criada no nosso clube é uma ouvidoria permanente que nunca existiu em gestão nenhuma. Nós vimos aí algumas das gestões de confiança, lógico, tendo diálogo com o torcedor, mas sem ser de uma forma profissional, de uma forma permanente, como eu falei, para que essas questões sejam levadas à administração e sejam levadas à discussão para que o clube consiga atender o interesse dos torcedores também. O sócio-torcedor de confiança, como eu falei, é uma questão de fonte de renda. Então, nós precisamos saber quantos sócios existem, fazer esse levantamento. Nós já temos feito esse levantamento, a condição social de cada um deles, como é que esses sócios precisam
o que é que eles precisam fazer para estar regularizados. A partir do momento em que eles estiverem regularizados, a gente precisa criar também programas que atraiam esses torcedores para que eles continuem tendo os benefícios que façam com que ele seja sócio-torcedor. Torcer fácil. É um clube que apresenta jogos interessantes de campeonatos nacionais. É um clube que, como falei, tem uma marca forte. Tem uma torcida em todo o estado de Sergipe, mas é preciso que existam outros benefícios para que a gente possa atrair esse sócio-torcedor. Inclusive, com a interiorização do sócio-torcedor. Como eu falei, o Confiança tem uma torcida grande em todo o estado de Sergipe. Então é preciso que a gente faça, junto com as equipes profissionais de marketing, com a equipe profissional de divulgação, que a gente faça alguns mutirões em determinadas cidades do estado de Sergipe, ou em quase todas as cidades do estado de Sergipe, para que a gente possa, naquele momento, angariar sócios torcedores do interior também. Outro plano da gente, outro projeto da gente que está no nosso plano de gestão, é a possibilidade de trazer também as torcidas organizadas. Veja, torcida organizada precisa parar de ser criminalizada. Eles são verdadeiramente a alma da nossa arquibancada. Eles são verdadeiramente a alma do nosso clube, principalmente nos momentos de crise. Porque o torcedor, ele apoia incondicionalmente. E o torcedor de torcida organizada, ele é confiança acima de tudo. Eu já viajei várias vezes com Confiança para diversos lugares do Brasil, onde eu achava que não teríamos torcedores nenhum, e na verdade estava lá as torcidas organizadas do Confiança, torcida jovem, torcida Trovão Azul. Então é preciso criar um plano de sócio que eles participem também e que eles tenham também os seus recursos para administrar as suas despesas, as suas receitas, e dessa forma o Confiança tem uma marca forte e as suas torcidas também terão marcas fortes. Quando eu elaborei o plano de gestão, eu fiz questão de contar com a participação desses torcedores. Alguns membros da torcida organizada Trovão Azul e da torcida jovem estiveram discutindo comigo na elaboração desse plano, que, como eu falei, será divulgado para toda a torcida proletária muito em breve durante a nossa campanha eleitoral, mas também participaram membros da União Proletária, membros da FAST, e é isso que nós temos que fazer, ouvir o torcedor fonte de renda, pode fazer com que as nossas arquibancadas estejam cheias. A gente não consegue fazer um clube forte se o torcedor não estiver presente. E tá aí sobre sócio-torcedor, você viu a opinião dos candidatos, são várias propostas, você pode comparar elas. E agora, para encerramento, vão as considerações finais dos candidatos à presidência do Confiança. É com você, sócio-torcedor, é com você, sócia-torcedora do Confiança, que gostaria de, para encerrar, fazer um relato da atual situação que o nosso clube se encontra. Nosso clube vive hoje a sua maior crise moral e financeira de toda a sua história. Estamos aí bem próximos de uma eleição, onde você, com o seu voto, pode mudar o destino do nosso clube. E já está bem traçado, bem desenhado, os 4 candidatos que vão disputar a eleição. E nós podemos dividi-los em 2 grupos. Um grupo que representa a continuação, a continuidade de Hernando e Diago, representado por Tiago Martins, que seu pai, Dema, é funcionário do clube há anos, colocado por Iago e por Hernando. Pedro Dantas, que aí está, e que também foi colocado no conselho do clube por Hernando e por Iago. E João Marcelo, esse já se diz candidato de Hernando e de Iago. Então todos esses 3 candidatos são candidatos de Hernando e de Iago. São candidatos que irão dar continuidade ao trabalho que Hernando e Iago fez, ao trabalho de destruição, a um trabalho que nos tirou de uma Série B para termos que comemorar numa última rodada da Série C o não rebaixamento. E de um outro lado, nós temos esse candidato que aqui vos fala, que é verdadeiramente o candidato da oposição. Eu irei sim fazer uma auditoria fiscal e contábil em todas as contas do Confiança de 2014 para cá. Nenhum deles fala em fazer auditoria nas contas do Confiança, porque todos eles defendem o interesse de Iago e de Hernando, que morrem de medo, porque supostamente, torcedores, milhões foram desviados do nosso clube. É só a gente parar e pensar um pouco. Quantos jogadores foram negociados? Dezenas. Jogadores como Gêmeos, que foram até para fora do país, foram para o exterior, vestiram a camisa da seleção brasileira
E aonde foi parar o dinheiro? Por quanto foi vendido esses atletas? Ninguém fala, ninguém sabe. O Confiança recebeu algum valor, alguma coisa? Ninguém sabe, ninguém viu. Bilheterias. O jogo Confiança e Flamengo, que nós tivemos a graça de vencermos o jogo por 1-0, e todos viram que no Batistão não cabia mais uma pessoa, e quando se saiu a renda, o público pagante foi de pouco mais de 10 mil pessoas. Então a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa no nosso clube. Eu prego e irei implantar a transparência. Eu prego e irei implantar uma administração participativa. Chegamos aqui ao fim, né? Estão respondendo aí as perguntas. Quero primeiro agradecer a Fernando aí do Dragão Gaiato, a galera da Bancada Azulina, pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Falar para a minha nação proletária é sempre bom, eu gosto. Eu sou um cara que, quando possível, compareço a todas as entrevistas. Então, gosto de falar demais para minha torcida. Também gosto de ouvir minha torcida. Então, quando quiserem mandar perguntas, podem mandar, eu respondo. Eu respondo o Zap, eu respondo o Instagram, eu respondo tudo. Então, eu quero aqui que vocês analisem esses 6 meses que o Pedro Dantas está à frente do Confiança. O que vocês acham? O que eu estou conseguindo fazer com um clube que eu peguei, todo mundo sabe como eu peguei, um clube totalmente sem recursos nenhum e com vários débitos. Como muitos pensavam que o Confiança ia cair para a Série D, conseguimos deixar o Confiança na Série C, que seria uma grande tragédia para nós cair para a Série D. Depois de um ano que não conseguimos, mais uma vez o estadual ainda cair, seria muito trágico. Então conseguimos deixar esse time na Série C. Com muito trabalho conseguimos honrar com todos os jogadores e todos os funcionários nesse tempo que estamos lá. Então, eu acho assim que enxugamos, tiramos alguns funcionários porque precisávamos enxugar a folha, tiramos alguns jogadores que precisávamos enxugar a folha, trouxemos outros jogadores de um custo mais barato, mas mesmo assim fizemos um time competitivo, trouxemos uma nova diretoria, trouxemos uma nova comissão. Então, eu acho assim que é bem positivo esses 6 meses do Pedro Dantas à frente do Confiança e que isso me credencia a ter um voto de confiança de vocês para ficar nos próximos 3 anos. Para eu poder apresentar um projeto longo, um projeto onde eu quero levar o Confiança de volta para a Série B, onde eu quero levar o Confiança para os títulos estaduais. Então, eu acho assim que o Confiança não tem um tricampeonato. Oficialmente a gente não tem um tricampeonato estadual. Vamos lutar para isso. Então, eu acho que o Pedro Dantas tem boas propostas, acho que o Pedro Dantas tem força para trabalhar, tem um grande apoio. Hoje eu tenho apoio de vários ex-presidentes, apoio de muitos empresários que querem o bem do Confiança e tem um grande apoio da grande torcida do Confiança. Então, eu espero estar respondendo à altura essa confiança que esses torcedores estão me passando e que no dia 1º nós possamos ganhar 3 anos na frente do Confiança para apresentar nosso projeto. Um abraço a todos os torcedores azulinos. Bom, eu quero finalizar mandando um abraço para essa torcida gigante, a torcida proletária, que sempre me acolheu tão bem. Como falei, e é necessário comparar, eu sou um torcedor de arquibancada desde pequeno, de uma família de torcedores azulinos e que jamais torci para outro clube. Isso é extremamente importante para que eu tenha a responsabilidade e o conhecimento do que o Confiança precisa. Com um sentimento de dor nas derrotas, de alegria nas vitórias, a gente sabe como vai conduzir o Confiança. E lógico, isso é somado a todas as questões de vida que eu já participei e a experiência que eu também adquiri na vida pública. É importante comparar todos os candidatos. A partir do momento em que eu sou torcedor de verdade, você já começa a fazer a sua comparação. Compare também a experiência administrativa que cada um desses candidatos, pré-candidatos tem e, lógico, compare também aquele que quer chegar no momento certo, sentar na janela, ou aquele que quer chegar no momento errado e já sentar na janela. Então a gente não pensa em sentar no lugar do torcedor. O torcedor precisa ser levado em consideração, precisa ser ouvido. Por isso eu também falei de todas as questões de plano de gestão discutido com todos esses torcedores. O torcedor é prioridade da nossa gestão.
É lógico que em determinados momentos a gente vai precisar dialogar com os ex-presidentes. Isso é absolutamente natural. A gente precisa saber da realidade do Confiança, conhecer um pouco mais. A minha condição social, a minha condição de vida não é comparável e não é vinculada ao que o Confiança desempenha em suas atividades. O que eu exerço fora do Confiança vai continuar sendo exercido e não influencia diretamente no que eu exerço dentro do Confiança. Ao contrário, lógico, de outras comparações que vocês devem fazer e que vocês podem fazer. No Confiança é desempenhada, é desenvolvida uma atividade. Essa atividade, ela está sendo influenciada por outra atividade que algum candidato desempenhe fora do Confiança. Isso atrapalha o Confiança. Isso traz para o Confiança um engessamento. Vai engessar o clube, até porque investidores, eles querem chegar aqui e eles querem ter as suas vantagens também. É preciso então saber qual investidor que vai vir. É preciso saber qual candidato que vocês podem escolher. Então, muito obrigado à Bancada Azulina pela oportunidade do esclarecimento dessas informações importantes. Parabéns pelo compromisso com a verdade e com a transparência. Um abraço para toda a torcida proletária. Como falei, sou João Marcelo, estou preparado, tenho experiência de administração, experiência de vida e de torcedor de arquibancada. Muito obrigado. É isso, rapaziada. O programa não acabou ainda. Vou fazer umas últimas considerações aqui, informações sobre esse programa de hoje e sobre o processo eleitoral do Confiança. Vamos lá, começando por Tiago Martins. O candidato Tiago Martins, ex-candidato no caso, foi convidado também a participar, mostrou interesse, mas muito próximo à data de envio dos vídeos, ele desistiu de participar do pleito para a presidência do Confiança. Segundo Tiago, as justificativas foram as dívidas do clube, que são impagáveis, segundo ele. Também falou sobre o processo, como está sendo conduzido esse período eleitoral, com as questões do conselho, as reuniões, as datas, as divulgações e não divulgações das reuniões. E também citou uma questão familiar, que é uma questão pessoal, que nesse momento ele preferia se retirar da disputa. Agradeço a Tiago Martins pela atenção, de poder responder aqui as nossas perguntas e quem sabe numa próxima ele se candidata de novo e volta por aqui. E uma outra consideração que precisa ser feita é o candidato Célio França. Ele foi convidado a mandar os vídeos com 3 minutos, mas alguns desses vídeos ultrapassaram esse tempo. Por isso, eu dei um tempinho a mais só para a conclusão do raciocínio, mas tive que cortar para dar igualdade a todos os candidatos também. Então, Célio França está aqui com alguns minutos um pouquinho a mais, mas não muito mais. E tinham vídeos, inclusive, de 7 minutos que não dava para colocar no programa de hoje. Da mesma forma, o candidato João Marcelo teve dificuldade para enviar os vídeos e aí teve que cortar os vídeos. Ficou um pouquinho a edição encavalada, talvez, mas eu acho que não prejudicou no entendimento das suas propostas. Agradeço a João Marcelo pelo comprometimento de mandar esses vídeos, mesmo com toda a dificuldade que ele teve pela frente. E agora sim, para terminar, vamos dar algumas dicas sobre eleições para você que vai lá comparecer ao Sabino Ribeiro no dia 1º de outubro, novembro, não confunda, é 1º de novembro, já no mês que vem. A eleição deve acontecer pelo dia e pela tarde, mas para você votar, você tem que ser associado no Confiança há no mínimo 1 ano e estar em dia com as suas obrigações financeiras. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Não necessariamente você precisa estar pago todo 12 meses para trás. Por quê? Imagine que você foi sócio lá em 2019 no acesso e deixou de ser sócio em 2020, 2021 e só voltou agora em 2022. Rapidinho, deixa eu entrar aqui direto da ilha de edição para explicar uma coisa. Ninguém deixa de ser sócio por não pagar o plano de sócio. Você deixa de ser sócio adimplente. Para ser excluído do grupo de sócios do Confiança, da lista de sócios do Confiança, isso só acontece mediante Assembleia Geral. Ou seja, alguém foi sócio em 2019, mas deixou de pagar em 2020 e 2021, por exemplo. É isso que eu vou falar. Vamos lá, volta aí. Quando você votou em 2022, você fez um acordo com o clube, por exemplo, pagando taxa única ou perdão das dívidas, enfim, e retornou a ser um sócio. Se desde então você está em dia, né, com o pagamento da sua mensalidade de sócio-torcedor, essa, como eu posso dizer, essa tipificação, né, de sócio em dia está lá na sua carteirinha.
mas você é sócio desde 2019. Então, você se adequa no estatuto, porque você é sócio há mais de um ano e está em dia com a sua situação. Mas se você está pago os últimos 12 meses, então está tudo bem, não tem problema também. O que aconteceu recentemente é que o clube não vem fazendo campanhas de regularização para o sócio-torcedor, de forma a evitar que pessoas se associem em massa e possam votar ou interferir no resultado das eleições. Realmente, quem quiser se associar hoje, regularizar a sua situação, tem que pagar todos os atrasados que estão aí no seu plano. Para não confundir, a eleição ela vai ser convocada no prazo de 5 dias antes da eleição. Essa eleição tem que ser convocada também num jornal de grande circulação, por meios eletrônicos, informando data, local e horário, que são 5 dias de antecedência, portanto, no dia 26. E os interessados em se inscrever têm até 72 horas para colocar seu nome à disposição, seja para Conselho Administrativo, Direção Executiva ou Conselho Fiscal. Lembrando que a ordem de votação no dia 1º vai ser primeiro no Conselho Administrativo, que a eleição é individual e nominal. Você vota em até 51 nomes, são 51 conselheiros mais 7 suplentes, sendo que são 7 vagas reservadas para os 7 últimos presidentes do Confiança. E depois que você vota nisso, é por individual, né? Então, vai estar lá a chapa, não pode chapão, inclusive a gente espera que o estatuto seja respeitado. E depois dessa votação nominal e individual por 51 pessoas, 51 conselheiros, você vai votar por chapa para a direção executiva. Esse sim, o presidente que você viu aqui no programa de hoje. São os 3 até então, né? Deve estar lá numerado como chapa 1, 2 e 3 por ordem de inscrição. Da mesma forma, lembrando que a direção executiva é formada por presidente, vice-presidente financeiro e vice-presidente administrativo. E da mesma forma, o Conselho Fiscal vai ser uma votação também por chapa, e aí se eu vou errar ou não, me desculpem, mas se eu não me engano são 3 titulares e 3 suplentes para o Conselho Fiscal, você vota por chapa também. Chapa 1, 2 e 3, não necessariamente ligado à chapa da diretoria executiva, você pode votar de maneira independente. Então é isso, galera. Para você que chegou até aqui, eu agradeço demais, te peço para compartilhar esse vídeo. Se tiver mais alguma dúvida sobre o processo eleitoral, ou se eu me embaralhei aqui falando alguma coisa, por favor, deixe nesse comentário desse vídeo. Ajude a espalhar o conteúdo para mais proletários, porque o Confiança precisa de você nesse processo eleitoral também, que 2023 tá vindo aí, é o ano da virada, com certeza a Confiança vai dar a volta por cima e voltar para a Série B. Tamo junto, galera, esse aqui é o podcast Bancada Azulina Especial de Eleições. Valeu!